E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a fazer a correção aí da nossa página do livro de português, da página 230 da página 234, ok? Vamos lá. Nós temos aí, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Diz o seguinte, ó. Releia a estrofe. Nós vamos ter uma estrofezinha aí. Diz o seguinte, ó. Calça as ruas e como não pode todo o mato, para andar na estende passareiros, passadeiras, né, do asfalto. Vamos lá. Sobre o verso destacado, assinale a opção correta. Nós temos o verbo destacado aí. Nós temos o verbo destacado que seria o que? Seria estende, certo? Estende seria o que, pessoal? Seria a questão do sujeito que foi omitido, né? Alguém estende, ele estende, né? Ele estende seria o sujeito aí, sujeito omitido, beleza? Então é a omissão do sujeito, letra B. Nós temos a segunda questãozinha aí, que é o texto 2. Diz o seguinte, ó, memória. Há um pouco tempo atrás, aqui havia uma padaria, pronto, né? Não há mais. Há pouco tempo atrás havia uma casa cheia de cantos, recantos, corredores, impregnados de infância e cantos, pronto, não há mais, né? Uma farmácia, uma farmácia, uma quintanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, nunca mais. Ok? Então vamos lá. É uma questãozinha do Colégio Militar. Ele vai dizer o seguinte, ó. Acerca do texto memória, é correto afirmar que. O que é correto afirmar, pessoal? A respeito aí, seria a letra E, ó. O título do poema relaciona-se, né, com a lembrança do eu lírico, ou seja, do poema ou do autor, né, em demonstrar que ele se lembra hoje a destruição ocorrida durante a infância dele, beleza? Do autor, no caso, né, o poeta em si. Vamos lá. 11ª questão, também uma questãozinha de colégio militar. Todas elas aí serão questões da escola militar. Diz o seguinte, ó. Com base na leitura e análise do texto Memórias, assinale a única opção correta. Qual seria a única opção correta aí, pessoal? Seria a letra A, certo? Lembrando que essas questões elas vão ser mais rápidas, porque a maioria delas são questões de marcar, certo? Seria a letra A. Diz o seguinte, ó. Se substituíssemos o verbo haver, né, terceiro verso, da primeira estrofe, por verbo, teremos de acordar com a forma culta, certo? Portanto, não existe mais. Beleza? Seria a letra A. 12ª questão. O poema de Rosiane Murai, mostra como o crescimento rápido, né, das cidades vem destruindo os recantos outrora cercados de paz e quietude, nos quais as pessoas, em especial as crianças, viviam, né, despreocupadamente. O verso em que o eu lírico, né, o poeta, expressa a quebra dessa sensação de paz e quietude é quando, pessoal? Você vai olhar aí, seria a letra o quê? Seria a letra B, quando diz assim, pronto, não há mais. Né? Por quê? Porque acabou, ok? 13ª questão diz o seguinte, ó. Sob o ponto de vista do eu lírico, né, do poeta, o poema deixa claro que o homem, né, ele deixa claro que o homem é o quê? No caso seria a letra D de dado, ó. Nas ações de destruir, constrói e reconstrói. Não se preocupa com a natureza, ok? Seria a letra D de dado.
14ª questão. Na segunda estrofe, a casa aparece associada à ideia de que ela aparece associada que à felicidade, pois nela havia encanto. Certo? Seria a letra C. Desculpa. É 15ª questão. 15ª questão diz o seguinte: entre as opções abaixo retiradas do poema Memória, aquela, aquela é uma forma verbal que não apresenta sujeito. Seria o que? Seria a forma havia, certo? Havia não representa o sujeito, ela não traz sujeito, ok? 16ª questão diz o seguinte: no trecho a seguir, a flor e a náusea, de Carlos Drummond de Andrade, né? Aí você tem uma parte aí, ó: sinto-me no chão do capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão. Dessa forma, insegura do lado das montanhas, nuvens maciças evoluem-se, pequenos pontos, braços movem-se no mar, galinha em pânico, ok? Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, certo? Letra A diz o seguinte, ó: existe diferença entre o modo como as vozes líricas do poema de Drummond e João Cabral estabelecem relações críticas no meio ambiente urbano? Vamos lá, pessoal. No poema de Cabral, a descrença diante da urbanização assume uma abordagem mais generalizada, né, a fim de englobar os seres humanos nas ações e características descritas no texto, né, que no caso seria a flor e a náusea. Apesar do pessimismo, né, diante do paradoxo, que o paradoxo é uma negação ou uma contradição em lógica, certo? Da flor no asfalto, né? A voz lírica é formada por um instante de euforia, mostrando que, apesar dos percalços, o homem, descrito no poema de Cabral, ainda possui o que? Capacidade de se conectar com a natureza, ainda que de forma tão inusitada. Beleza? Vamos lá para questão B. Diz o seguinte, ó: ao realizar a mudança imagética do tédio da cidade para paisagens naturais, no verso, do lado da montanha, nuvens maciças evoluíram-se, né? Pequenos pontos brancos. Move-se no mar, galinhas em pânico, certo? Quais as possíveis intenções do autor, né? O recurso pode ser, a resposta seria o que? O recurso pode ser entendido como uma fuga da realidade, certo? Provocada pelo contato momentâneo com a flor que aparece, que apesar de feia, né, soa suficientemente frágil para comover a voz lírica do poema, causando então esse deslocamento lírico espacial. Beleza? Pessoal, as questões podem parecer complexas, mas todas elas têm no texto, certo? É só você verificar lá no texto que elas têm no texto. Ele só copia e cola para vocês aqui, certo? Bora lá. Quais tipos de rima podem ser denotadas no trecho do poema de Drummond, né? E no de Cabral? Pessoal, as rimas aí, elas são rimas o quê? Toantes, né? Calçado, abraço, né? Trajando, espaço. São toantes. Tédio, ódio, beleza? São rimas toantes, né?
18ª questão. Diz o seguinte, ó. Dialogando simbologicamente com o poema de Rosiane Murray, a letra da música Flor de Ordem, né, ao dizer que aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína, Caetano Veloso aponta que essas questões sociais que assolam a sociedade desde a ascensão do capitalismo com a dominação espacial dos grandes companhias imobiliárias, provocando ação como a demolição de patrimônios históricos em prol de construção de estabelecimentos modernizados, como shoppings e galerias, né? Diz o seguinte, ó. Escute a música Fora de Ordem, de Caetano Veloso, dizendo que há um paradoxo entre as construções e a ruína, né? Explique. Pessoal, chamamos paradoxo essa oposição indireta que trazemos entre palavras do texto. Há uma relação de oposição entre as construções e as ruínas. É algo como se fosse quase ilógico, certo? É algo como se fosse quase ilógico, né? Como é que você constrói e arruína, ou você arruína e constrói. Seria uma construção ilógica isso daí. Letra B, a questão B aí seria uma questão pessoal, ok? Então cada um vai botar uma questão diferente, né? E a gente vai para a 19ª questão. A 19ª questão, a gente vai ter a tirinha aí, ó, você pode ver a tirinha no seu livro, e ele vai fazer a seguinte pergunta, ó. De acordo com o contexto da tira pré-A, se considerou um sujeito inexistente, né? Por que ele se considerou um sujeito inexistente? Porque ele se considera um aluno ruim, certo? Então por isso que ele seria um sujeito inexistente. Segunda questão, considerando as frases que a professora Norma escreveu no quadro, né, podemos imaginar que, o que a gente pode imaginar, né, seria a letra E, ver todos os alunos da mesma maneira, beleza? Né? E a gente chegou ao finzinho dela, beleza, pessoal? Pessoal, até quinta-feira, né, com as nossas outras correções de atividades, né? Dê uma estudada aí no conteúdo para a gente poder estar tirando dúvidas de vocês, ok? Boa semana a todos e até mais.